Vamos orar então? Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso que o Senhor está nos dando. Ó Deus, tem sido uma bênção para cada um de nós, tem sido um momento de refrigério, de ânimo, de desafios, e que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, eu te peço, eu clamo isso a partir de mim, não nos deixe sair daqui apenas como ouvintes, mas como praticantes da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então, como eu já falei, foram repassadas aqui para mim algumas perguntas. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, pastor. A primeira pergunta é: qual o valor para resgatar cada criança da prostituição lá no Nepal? Qual o processo após o resgate dessas crianças, ou seja, a estrutura? E qual o valor para manter cada criança após o resgate? Bom, primeiro, o valor para resgatar, nós não pagamos pelas crianças, pelas meninas. Porque se nós fôssemos lá comprar, nós estaríamos estimulando o tráfico sexual infantil. Então, nós entendemos que não existe a possibilidade de pagar para tê-las. O que acontece é, o Meninas dos Olhos de Deus, que é um projeto que eu sou embaixador dele, ele não trabalha resgatando as meninas, ele trabalha recuperando, restaurando as meninas. Existe uma outra missão chamada International Mission of Justice. Esta missão ela é formada por irmãos aposentados, juízes aposentados, policiais federais aposentados, advogados aposentados, detetives aposentados, gente acostumada a lidar com máfia, com bandidos, com criminosos. E o que eles fazem? Eles trabalham no resgate. E eles vão, os homens que compõem essa missão, eles vão aos bordéis, aos prostíbulos na Índia, nos países vizinhos, e eles vão lá e falam assim: nós queremos ficar com as meninas mais novas que vocês tiverem aqui no prostíbulo. E eles pagam, e aí são 4, 5, 6 homens, eles vão para o quarto com aquelas crianças, chegando lá, as crianças já vão tirando a roupinha, eles falam: não tire a roupa, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui só para conversar com você. Então ele tira da mochila chocolates, presentinhos, e vai tentando ganhar a confiança daquela criança. Porque essa criança, ela está debaixo de ameaça. Se ela falar alguma coisa para algum cliente, os traficantes dizem, e os donos dos bordéis dizem que eles matarão a família dela na montanha, lá no Nepal. Então, eles nunca conseguem as informações na primeira ida. Eles vão lá 2, 3, 4 vezes. E quando eles obtêm as informações, eles mapeiam aquele prostíbulo, levam todas as informações para a Polícia Federal daquele país, porque a polícia local ela está corrompida. Cada criança dessa rende $65 mil em média por ano ao bordel, ao prostíbulo. E esse dinheiro ele é usado para subornar policiais, autoridades locais. Então, com a Polícia Federal, eles vão numa operação sigilosa e eles chegam, de repente, estouram o bordel, prendem o dono, os funcionários, e resgatam as crianças que estão presas, porque essas crianças elas não estão lá por opção, elas são escravas, elas estão presas, algumas não têm direito nem a sair para tomar sol, elas estão dentro daquele quarto, naquele ambiente inadequado, 24 horas por dia. Algumas chegam a trabalhar 18 horas por dia, e atendem entre 25 a 30 homens por dia. E aí a polícia resgata, entrega para o International Mission of Justice, eles vão fazer, o primeiro passo é fazer
os documentos daquelas crianças, porque quando elas chegaram no prostíbulo, os documentos foram queimados, porque elas não sairiam dali vivas. Então, para que documentos? Então, é refazer passaporte, tudo, para aí, quando elas estão com os documentos prontos, o International Mission of Justice chama o Meninas dos Olhos de Deus para que nós possamos ir lá e buscar aquelas crianças. Quando elas chegam, normalmente elas são analfabetas, elas não têm, estão doentes, estão emocionalmente, psicologicamente bem afetadas, e aí começa um processo de cura. Algumas dessas crianças precisam de cirurgias reconstrutivas, né, por causa da violência que elas foram expostas, e precisam de tratamento médico, porque chegam com doenças, né, e também o tratamento psicológico, tem psicólogos cristãos ajudando, mas, acima de tudo, nós acreditamos que é o Evangelho que redime, cura e restaura a alma dessas crianças. E das 155 crianças que nós temos nas casas lá em Katmandu, todas elas são convertidas a Cristo, para a glória de Deus, né? Então, o custo de manter essas meninas, lá no projeto Meninas, é de $120 por mês, que cobre educação, cada criança, educação, alimentação, roupa, assistência médica, odontológica, material didático, e toda a cobertura dos custos são $120 por mês. Agora, esse é um trabalho reativo, né, que é feito pelo Meninas, mas tem também um trabalho proativo, que é o trabalho lá nas montanhas de conscientização para que as crianças não cheguem aos bordéis. E são duas áreas do trabalho, dois projetos do trabalho. Um é um projeto que dá bolsa de escola, bolsa de estudo para as crianças. Nós temos hoje 850 meninas com bolsa nas montanhas. Os pais recebem $50 por mês para que eles possam custear a vida, o custo de alimentação daquela criança. Mas, claro que $50 lá no Nepal é muito dinheiro, dá para alimentar todo mundo quase, entendeu? Então, aí o pai não tem por que vender a menina, e ela precisa estar matriculada, né? Precisa mandar o boletim de notas para o Meninas, porque o Meninas mantém o envio do dinheiro mensal para aquela criança na montanha. O segundo projeto é a Rasta Memorial School, que é a escola que a Anjali está liderando, né? E esse também é um projeto de proteger as crianças, né, de passar pelo tráfico, né? E a Anjali, quem ainda não leu o livro dela, eu estimularia a ler o livro dela. O livro se chama A História de um Resgate. É um livro fortíssimo, emocionante, muito bem escrito por um brasileiro chamado Rafael, esqueci o sobrenome dele, mas ele pegou a história da Anjali e ele romanceou a história, e ele fez um trabalho brilhante. O livro é impactante. Eu comecei a ler meio-dia e eu não consegui parar. E eu terminei 10 da noite, são 180 páginas, porque eu não conseguia pensar que eu tinha que esperar para amanhã para ver o desfecho do próximo capítulo, e do próximo, e do próximo. E eu fui às lágrimas com aquela história da redenção, do amor de Cristo, da graça do Evangelho de Cristo na vida daquela irmã. Sabe? E a Anjali, ela foi... eu não vou ser o spoiler aqui, então vocês comprem o livro, porque o livro ele pode ser adquirido no site da editora MCM. Tá? Se vocês entrarem aí, de repente podiam comprar uma quantidade, trazer para a igreja, e vai impactar o coração de vocês.
É um livro evangelístico também. Vocês podem dar o livro para pessoas não crentes lerem, que vai ser uma forma de evangelização também, porque a Anjali busca mostrar não a desgraça que acometeu a vida dela, mas a graça de Deus, de Cristo, do amor transformador de Jesus na vida dela, né? Então, essa é a história. Eu queria insistir, pastor, ainda na pergunta, e chegou agora exatamente o que eu estava querendo insistir. Se tem alguma possibilidade de adotar meninas, foi uma pergunta agora, mas como seria isso na prática? Quanto em dólar, por exemplo, uma pessoa aqui dissesse assim, eu quero adotar uma criança? Então, eu disse, para adotar 120? uma menina no Meninas, $120, ok? O custo do Meninas, ele é um pouco maior por causa do que ele oferece, né? O segundo projeto da Bolsa de Estudo nas Montanhas, $50. E o custo de uma menina na escola Rasta Memorial School, $35 por mês. Com $35 você paga os custos da escola, né, todos os custos que significam professor, água, luz, tudo aquilo lá. Você paga uniforme da criança, material didático e alimentação com $35 por mês. Então, no total, $205. Não. Sim, se você tem 120... Mas se você quiser investir nos 3 projetos, você está falando? Sim. Ah, sim. Mas se você for escolher um, você vai escolher ou 120, 50 ou 35. Ok. Então, eu creio que está claro aí para todo mundo, né? Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é a seguinte, pastor. Os membros de uma igreja devem ter carga horária para servir a Deus na igreja? Já que o senhor falou tanto de discipulado, de evangelismo, essa é a pergunta que alguém fez. É difícil de falar de carga horária, né? Mas eu diria o seguinte, Cristo e o Evangelho deve ser a prioridade da nossa vida. O que nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos morrer para esse mundo, para servir a Cristo. Não tem como nós servirmos 2 senhores. Então, eu diria que o grande problema da igreja é que, por falta de um discipulado bíblico consistente, as pessoas normalmente, a maioria, eu sei que tem exceção, mas a grande parte dos membros da igreja, eles vivem o ciclo natural da vida. O que é o ciclo natural da vida? Nascer, crescer, ser educado, né? Ter uma profissão, casar-se, ter filhos, fazer seu pé de meia, se aposentar e morrer. Esse é o ciclo natural da vida dos homens que não conhecem a Deus. Mas o que acontece dentro da igreja? Por falta de um discipulado bíblico consistente, as pessoas acabam vivendo esse mesmo ciclo natural da vida, e a única coisa que eles acrescentam nesse ciclo é ir numa igreja num domingo, ou uma vez na semana, talvez. E com isso ele entende que ele cumpriu a responsabilidade religiosa dele. Eu acho que uma pessoa que vive isso, ele não entendeu o Evangelho. O Evangelho exige renúncia, prioridade. Jesus não aceita segundo plano. Ah, mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que buscar dinheiro, pagar conta, sustentar a família. É verdade. Isso é verdade. Mas isso não precisa ser prioridade na tua vida. Isso aí não é o fim da nossa vida, isso é um meio. Mas o problema é que nós temos transformado o meio em um fim. Vocês entendem o que eu estou falando? Você vai trabalhar todo dia, então quando você acordar e você for lavar o rosto, escovar o dente na frente do espelho, olhe para você no espelho e fale assim, olha, eu estou indo trabalhar hoje. Eu preciso ganhar dinheiro para me manter, mas não é o fim principal. Eu estou indo para a missão enquanto eu trabalho.
Me usa, Senhor. Faça de mim um instrumento nas tuas mãos. Quando você acordar e se preparar para ir para a faculdade, entenda que ir para a faculdade, a razão primária não é obter conhecimentos para ter uma profissão. A razão primária é que você está sendo enviado para o campo missionário. E obter conhecimentos e gerar uma profissão é secundário. Vai acontecer com a bênção de Deus, e se você priorizar servir e honrar a Cristo na tua vida, usando esses meios, fazendo disto apenas meio e não o fim. Mas quantos de nós levantamos com essa consciência todos os dias? Quantos de nós saímos para trabalhar pensando nisso? Nós não fazemos isso, nós saímos como homens e mulheres que não conhecem a Deus, pensando que eu estou indo para defender o pão da minha família, para sustentar minha casa, porque se eu não fizer isso, nada vai acontecer. Acho que isso é arrogância da nossa parte. Nós dependemos de Deus, a providência ela é milagrosa. Deus dá através do trabalho, mas não faça do teu trabalho o fim, faça do teu trabalho o meio. Se você fizer isso, então a tua carga horária para Deus vai ser sempre total, prioridade para Ele. E vá a todos os lugares que você for, vá dizendo, Senhor, usa-me. E tem muita gente carente, vazia, necessitada, precisando de apoio, de uma palavra de força, de encorajamento. Mas quando nós estamos tão tomados por esse secularismo, materialismo, nós somos insensíveis a essas pessoas. Nós passamos por elas e não temos olhos para elas, porque nós estamos cheios de nós mesmos e do mundo, e não cheios do Espírito Santo. Esse é o problema. Eu me lembro uma vez, me permita compartilhar, o nosso filho era pequeno, e ele teve uma otite, e nós precisamos levá-lo num pronto-socorro de emergência lá, e nós fomos lá, e ficamos lá esperando, e aí o doutor chamou, e nós fomos para a sala. E quando nós entramos, aquele médico, eu olhei no rosto dele, ele tinha uma tristeza profunda na alma dele, ela era refletida na face dele. Um jovem médico, recém ali começando, e aquela tristeza, e ele foi consultando o nosso filho, e ele viu, falou, é uma otite, de poucas palavras, assim, sabe? Ele tinha tanta tristeza que ele não conseguia nem falar. Aí ele falou, é uma otite, o remédio é esse, a receita está aqui, faça o tratamento, vai melhorar. E ele entregou a receita. Quando ele entregou a receita, eu tirei um cartão com o meu telefone e eu entreguei para ele. Falei, doutor, se o senhor quiser conversar comigo, liga para mim. Ele olhou para mim assim, por cima do óculos dele estava na ponta do nariz, e ele me fulminou com um olhar assim, sabe? Meio tipo dizendo assim, quem é você se meter com a minha vida? Quem te deu liberdade de você falar isso? Com os olhos ele falou isso para mim. Mas ele pegou o cartão assim, meio ríspido, botou no bolso, virou as costas e saiu da sala. Aí a Tânia até falou assim, acho que você foi meio inconveniente. Né? Aí eu lembrei do texto, né? Inconveniente ou não conveniente? Fala. Nós dirigimos para casa, irmãos. Quando eu entrei na garagem de casa, eu escutei o telefone tocando dentro da casa. Naquela época não tinha celular. Então, eu escutei o telefone tocando dentro da casa. Eu abri a porta correndo. Eu peguei o telefone e eu escutei uma voz assim, você realmente está interessado em me escutar? Eu falei, eu estou. Ele falou, então venha em tal lugar que eu quero falar com você. E eu fui para lá, num hospital, um outro hospital já que ele estava. E eu fui lá, e esse homem, ele falou 2 horas, chorando em desespero.
E eu escutei ele, escutei. No final, eu pedi para orar por ele, orei por ele, dei uma palavra do evangelho para ele. Ele falou, muito obrigado. Na outra semana, ele me ligou de novo. Você quer me escutar? Eu falei, quero. E eu passei 2 anos indo às madrugadas para hospitais, na sala onde ficavam os médicos. Às vezes eu chegava na sala, ele estava numa sala escura e ele falava, não acende a luz. E eu entrava, aquele homem estava arrasado, aquele jovem estava arrasado, deprimido, triste, e ele, sabe, pensando em suicídio. E eu fui conversando com ele, caminhando com ele. 2 anos eu caminhei com ele, e um dia ele entregou a vida dele a Jesus. E aí, um dia ele chegou em casa de manhã, com um sorriso enorme no rosto, bateu palmas, eu saí, ele tinha uma alegria tão grande no rosto dele, aquele homem era o reflexo da alma dele com Jesus. Aí ele só falou assim, quero te entregar uma coisa, me entregou um pacote grande assim. E num pacote estava escrito assim, um é pelo uso e o outro é pela libertação. Eu achei estranho, né? Eu abri o pacote, dentro tinha uma caixa de lenço, desses lenços de papéis, porque na noite anterior eu já levava uma caixa de lenço, porque eu sabia que ele ia chorar, e eu já levava a caixa. Ele gastou minha caixa de lenço todinha naquela noite anterior. Mas ali foi o encontro dele com Cristo. E o outro era uma caixa de remédio antidepressivo, pelo meio. Então, um era pelo uso e o outro era pela libertação. Ele é um presbítero da igreja, um discípulo, caminhando com outras pessoas e fazendo, né, trabalhando para o Senhor. Então, vá com a consciência de que você está indo enviado pelo Rei. E você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Tenha sensibilidade, vá em oração. E vá entendendo assim, não é dinheiro que eu vou ganhar. Mas, pastor, se eu pensar assim, eu vou parar de ganhar dinheiro. Não, aí que você pode ganhar mais dinheiro ainda, porque Deus vai te honrar. Porque a tua prioridade não é dinheiro. E há pessoas que ousam não mudar a prioridade, Deus vê o coração e Deus começa a ver que para essa pessoa talvez seria bom dar um pouco mais para que ela abençoe mais ainda a obra do Senhor. Fantástico. Então, terceira pergunta, pensando no texto do apóstolo Paulo, né, fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me de tudo para ganhar alguns, até onde vai o limite para não usar de desculpa para pecar ou ficarmos vulneráveis e nos contaminar com o pecado? Diante disso, quais as ponderações e observações que um discipulador deve ter para guardar o seu coração? Eu acho que o limite para que nós não usemos a liberdade como libertinagem é a própria Escritura. Se nós conhecemos as doutrinas bíblicas, as doutrinas vão criar cercas de proteção ao nosso redor. E nós saberemos até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos. Não existe uma fórmula para isso, entendeu? Que nem como esses irmãos do International Mission of Justice, eles vão para um bordel. Entendeu? Eles vão para um bordel, pagam para ir para o quarto com uma criança. Ele está se fazendo de fraco com os fracos, mas ele sabe o que ele está indo fazer ali. A consciência dele está cativa pelas Escrituras. E ele sabe o que ele deve fazer e como ele deve se comportar ali. Mas para ir a um fronte de batalha e se expor a um ambiente desse, você precisa ter bastante cura, equilíbrio na sua vida. Né, se for o caso, por exemplo, de uma área, se a fraqueza da pessoa é uma área, por exemplo, como a área sexual, ele não deveria se expor de ir num bordel, né? Mas esses homens que vão lá, eles foram curados, tratados, amadurecidos nessa área, e eles vão sustentados por oração, né? Tem muita gente orando por eles enquanto eles vão para lá. E aí eu creio que eles
pelo conhecimento das Escrituras, a maturidade, né, e a cobertura de oração, eles podem ir e se enfraquecer com os fracos, sem cair e desonrar a Cristo, né? Então, esse é o limite, a Escritura. Muito bem. A quarta pergunta é: como trabalhar o nosso sentimento por estar distante dos nossos familiares no Brasil e fazermos a missão aqui, mas saber que os nossos lá no Brasil também precisam ser evangelizados? A pergunta, no caso, é como trabalhar o nosso sentimento diante dessa situação. Preciso cumprir a missão aqui, mas os meus também estão lá. Como fica essa situação? É sempre difícil estar longe de quem nós amamos, né? Mas o Senhor Jesus disse uma coisa: se você amar teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você estiver na América por causa da glória de Cristo, com certeza Ele vai te capacitar a aguentar e suportar a saudade, né? Mas se você estiver aqui por outro motivo, que não seja a glória dEle, a missão, então aí é por tua conta, eu acho, né? Entendeu? E, se você estiver aqui pela motivação correta, Ele te sustentará, Ele te colocará numa família. E eu acho assim que é sempre complicado compartilhar o Evangelho para a nossa família. Eu tenho um bom relacionamento com a minha família e tenho até o respeito dela, mas eu oro sempre a Deus para que Deus coloque outros servos para compartilhar o Evangelho com a minha família, né? O Senhor Jesus disse que o profeta não tem honra na sua própria terra, né? Não ter honra é você não ser, é difícil compartilhar, não por motivos que você apresente, de tropeços da tua vida, mas por causa do elemento familiar, do parentesco. A tua vida precisa ser o mais irrepreensível possível, que a tua família olhe para você e veja Cristo, e não veja razão de tropeço em você. Mas mesmo assim será difícil, porque a família de Jesus olhava para ele e não via tropeço nele. Ele é santo, mas mesmo assim ele não teve os ouvidos deles no primeiro momento, né? Então eu sempre oro a Deus para que Deus prepare outros discípulos lá no Brasil para compartilhar o Evangelho com os meus familiares. Muito bom. Aqui já falei. Ok. Como alcançar pessoas desviadas que passaram por igrejas com doutrinas distorcidas, onde as pessoas são massageadas com pregações coaching? Você poderia nos contar experiências e conselhos de como alcançar essas pessoas? Eu acho que aí é o discipulado mesmo, é o que nós estamos falando, né? Discipulá-las. Porque o que não existe na maioria das igrejas, e principalmente em igrejas como essas que você citou, é o investimento da caminhada, né, com as pessoas, ensino, a caminhada corpo a corpo, a ajuda, a exortação pessoal, a motivação, ao crescimento, no conhecimento das Escrituras. Eu acredito que essas pessoas, e hoje está acontecendo um fenômeno de que muitas pessoas estão deixando as igrejas pentecostais, neopentecostais, e buscando igrejas sérias, bíblicas, reformadas, é porque elas estão sedentas pela palavra, elas estão sedentas por conhecer as Escrituras de forma profunda, numa hermenêutica mais fiel possível à palavra de Deus. E eu acho que aí é a caminhada do discipulado, de ensiná-las dentro dessa etapa do ensino doutrinário, né? Esses dias mesmo eu vi uma foto, acho que com o reverendo Augusto Nicodemos, na Flórida, com 5 ou 6 pastores, ex-pastores da Universal, que eles estão congregando numa igreja presbiteriana, reformada, né? E eles estão sedentos por conhecer a palavra, a fé bíblica, né? Então, eu acho que o caminho é esse, é o discipulado, e esse discipulado que
leva ao aprofundamento das Escrituras Sagradas. Muito bom. Eu conheci esses pastores da Universal agora na minha ida à Flórida. Seria uma boa experiência conhecê-los também. Fantástico. Você tem algum material para discipulado e evangelismo que você poderia passar para o pessoal? Eu queria até que você já falou sobre isso, mas uma coisa mais prática. Né? É o seguinte, o material, eu tenho um material, mas eu quero deixar claro uma coisa. Discipulado, ele não está conectado necessariamente a um material para bíblico, vamos dizer assim. O material do discipulado é a Escritura Sagrada, é a palavra, entendeu? Esse é o material que nós temos para a construção de Cristo na vida das pessoas, né? Então, assim, se você é versado nas Escrituras, se você é alguém que conhece as doutrinas bíblicas e você é capaz de abrir as Escrituras e ir caminhando com a pessoa nas Escrituras, o material é a Bíblia. Mas se você não é capaz ainda, você está crescendo no conhecimento das doutrinas, então nós temos materiais de apoio. E tem muitos materiais. Livros podem ser usados, né? Vários livros podem ser usados. Se você for seguir esse processo aqui, tem muito material aí no mundo editorial que pode ser usado como material de apoio, né? Eu escrevi 4 cadernos, um para cada uma destas etapas. No evangelismo, eu escrevi um caderno indutivo que segue o método, vamos dizer assim, a proposta da criação, queda, redenção, né? Que eu coloco nas mãos dos discípulos lá, eu colocava nas mãos dos discípulos lá da igreja, e eles convidavam pessoas para estudarem a Bíblia com eles, e eles usavam esse material de apoio. Ali são 8 estudos bíblicos indutivos, aonde ele vai caminhando com a pessoa e apresentando o plano da salvação. Ali tem momentos que a pessoa pode desafiar aquela pessoa a conhecer, a se entregar a Cristo, se ela tem entendido a proposta, o plano da salvação, e ela quer entregar a vida dela a Cristo, então ali existe um momento que ela pode também orar com essa pessoa fazendo isso. E se ela vier à fé, se houver regeneração no coração, o terreno foi preparado, a semente caiu ali, germinou, houve salvação, então os discípulos da nossa igreja convidam as pessoas para irem para o segundo caderno, onde nós temos 9 estudos relacionados à caminhada inicial de um discípulo com Cristo, com a igreja, né? Os compromissos exigidos desse novo discípulo nessa nova caminhada. Então, ele caminhava ali. Depois, eu escrevi um caderno que tem 9 estudos, que, na verdade, é um resumo dos 9 blocos da teologia sistemática. É um resumo, que é um resumo da bibliologia, ou da teologia da revelação, o resumo de teontologia, antropologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia e escatologia. E ali já dá para dar uma pincelada, aprofundar um pouquinho mais já a questão bíblica doutrinária com esse discípulo. E depois vai para o outro caderno que ou pode até fazer o reprodução antes da questão da doutrina, e nesse caderno, reprodução, você vai levar a consciência bíblica que aquele discípulo foi salvo para fazer novos discípulos. Então, tem ali, acho que, 7 ou 8 estudos que vão trabalhar a questão da conscientização bíblica e os meios de fazer isso, para que aquele discípulo se lance a já compartilhar a fé e começar a caminhar com alguém, reproduzindo o que foi feito na vida dele, na vida de outra pessoa. Eu tenho esse material, mas eu tenho certeza que tem material muito melhor do que esse no mercado editorial,
ninguém precisa usar o meu material. Eu não estou dizendo que o discipulado só acontece se você usar o meu material, longe disso. Eu estou dizendo que você precisa usar as Escrituras. Se você necessitar de um material de apoio, tem vários. Se você tiver interesse, o meu material está à disposição, é de graça. Eu tive propostas de publicar o material, mas eu não quero publicar porque justamente eu quero dar esse material gratuitamente àqueles que quiserem se engajarem na obra de fazer discípulos para Cristo. Amém. A gente está chegando na reta final, me deram 30 minutos, né? Já estão avisando aí, né? Uma situação cômica, uma situação difícil que você passou no campo missionário de forma bem mais rápida, se pudesse passar para a gente. Ixi, cômica. Eu acho que as cômicas sempre são as gafes que nós cometemos no aprendizado da língua, né? Tem várias, né? Mas uma situação bem cômica que aconteceu foi lá na igreja, na Nova Zelândia. A igreja era maiormente composta de novos discípulos na fé, né? E tinha uma irmã que ela tinha tido um encontro muito forte com Cristo, transformou a vida dela, ela estava animada, e ela veio para a igreja, ela estava sendo discipulada. Eu falei, mas eu quero ajudar, pastor. O que eu posso fazer? Eu falei, então você fica aqui na porta, abraçando as pessoas, dando boas-vindas para elas, né? Ajudando elas a encontrarem um lugar para sentar. E ela ficou lá na porta, com aquele sorrisão, né? Aí tinha uma irmã que ela já era de fundo presbiteriano, já conhecia um pouco mais a estrutura da igreja. Um dia ela chegou lá na igreja e aí o gasofilácio, nós não tínhamos a entrega do dízimo, o gasofilácio ficava lá na entrada, a pessoa já chegava, colocava o dízimo, a oferta e entrava, sentava para cultuar, né? E ele ficava lá na entrada. E um dia ele não estava lá. Aí a irmãzinha mais velha chegou e falou assim, para aquela nova, você viu o gasofilácio? Aí a irmã falou assim, olha, eu sou nova aqui, eu não conheço todo mundo ainda, mas eu acho que ele deve estar por aqui, né? Eu falei assim, essas coisas só acontecem na caminhada. Alguma situação difícil? Difícil tem pelo menos muita, uma, tá? Né? Difícil tem, nós temos muitas, né, situações, né? E eu acho que lembrar de uma e destacar, você lembra de alguma que foi mais difícil? Tudo bem, pastor. Eu acho que assim, por exemplo, uma situação que aconteceu agora, quando nós fomos na Ucrânia, né, levar comida para os irmãos da Ucrânia, eu vivi um momento difícil lá, mas ao mesmo tempo um momento bom também, porque a gente vai com uma ideia, mas quando você entra numa zona de guerra, aí você treme, a situação não é fácil, entendeu? E quando nós chegamos lá, a Tânia foi, né, o Johan, nosso filho, a nossa nora, a Gabriela, eles foram num carro também, seguindo a gente, e eu não falei nada para eles, mas quando chegou na fronteira da Polônia com a Ucrânia, eu disse para eles, vocês vêm até aqui, agora vocês não vão entrar. E eles, não, mas nós vamos entrar. Não, não vão. Vocês vão ficar aqui, me esperem aqui, eu vou lá levar a comida. Então, aquele ambiente ali de guerra, ver aquela situação, ver né, o que aquele povo estava vivendo, foi um momento difícil, assim, sabe? Lembrando agora os últimos, né, desses últimos acontecimentos na nossa vida. E ali, assim, aí nós estávamos lá e eles falaram assim, olha, se soar o alarme, tem que correr para um bunker para poder se proteger. Aí nós estávamos lá e soou o alarme, nós tivemos de evacuar o hotel.
e todos foram levados, e as pessoas estavam assustadas porque eram mísseis russos que estavam passando para, né, atingirem alvos naquela região. E aí nós ficamos 1 hora escondidos dentro daquele bunker, e as pessoas tristes, né, amedrontadas ali. E aquilo ali é sempre um momento difícil. Você está ali na iminência, de repente cai um míssil ali. Quem disse que aquele bunker ia aguentar, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, você tem medo, você tem temores, mas você é lembrado pelo Espírito Santo das promessas de Deus, da graça dele sobre as nossas vidas, né? E assim, ali na Ucrânia, eu fui abençoado também. Quando o pastor Anatoly chegou para encontrar comigo, né? Eu olhei para aquele homem e eu vi um pastor que verdadeiramente ama suas ovelhas. Ele não foi embora, ele não abandonou. Ele mandou a família dele embora para a Alemanha, mas ele está lá, pastoreando os homens da igreja dele, que estão no fronte da batalha. Eles tiveram de vestir roupas de militar, pegar arma e ir para a batalha, para matar ou morrer. E ele está lá pastoreando, cuidando das ovelhas, orando com elas, estimulando-as a permanecerem firmes nas promessas do Senhor, né? E eu disse, como hoje está difícil de encontrar pastores que amem suas ovelhas a esse ponto. Eu me senti pequeno, humilhado diante do amor daquele homem pelas ovelhas dele, sabe? E ele disse, se eu tiver de morrer aqui, eu vou morrer. Mas eu não vou abandonar minhas ovelhas, eu vou cuidar delas. Jesus já morreu por elas, eu não preciso morrer pela redenção delas, mas eu fui encarregado de cuidar delas e pastoreá-las e levá-las a caminhar com Cristo, e eu vou fazer isso. Eu estou lá no fronte, ele me mostrou fotos dos lugares onde ele estava, destruídos, sabe, bombardeados, e Deus livrando eles da morte. Então, eu acho que ali foi uma experiência dura, é difícil estar num ambiente, eu nunca tinha estado num ambiente de guerra, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador para a minha vida, que eu possa amar as pessoas que o Senhor colocar na minha vida para cuidar delas, dessa forma como aqueles pastores estão amando. Amém. Pastor Pedro, chega aí para a gente orar, encerrar. O Enos ainda perguntou se você ia se arrepender e deixar o Corinthians, mas não vou perguntar isso não. Meus irmãos, amanhã nós temos um desafio, que é o desafio do check-out. E esse desafio é o seguinte: você deve arrumar as suas malas, deixar tudo arrumado, e você deve descer para tomar café. E depois nós vamos ao culto amanhã, nós tínhamos programado até as 10h30, mas nós vamos cortar até as 10, vamos cortar louvor, tá? E para deixar a palavra o lugar, mas nós vamos até as 10 amanhã. E aí deixa 1 hora mais ou menos para você arrumar, já ter arrumado, mas descer aqui para não causar tumulto aqui na entrada do hotel, tá bom? E eu acho que é só isso, né? Agradecer a vida do pastor Petras, que é um dos pecadores aí que se juntou nesse processo, nesse movimento de plantação de igreja. Não é fácil, irmãos, a gente trabalhar com missões. E não é fácil porque o inimigo não está contente nesse processo. Fazer uma conferência como essa não é fácil. Trabalhar numa conferência como essa não é fácil. Surgem situações, surgem momentos que vai desafiar a nossa maturidade. Uma coisa que o reverendo Lindório falava comigo hoje, sobre a questão das relações. Um dado, um acontecimento, pode acabar com uma conferência como essa.
o nosso orgulho, a nossa prepotência, deixar Satanás encher o nosso coração como fez com Judas. Pode acabar com um processo como esse. A gente precisa ficar atento às astutas ciladas do inimigo. Então, é muito importante nesse processo vocês entenderem, e eu tenho falado isso para o comitê. Esses dias eu falei muito claro lá com uma conversa pessoal muito com o Hernando. Eu falei, Deus vai nos desafiar. Citei a ele a questão de Jó. Falei com ele, olha, Deus tirou tudo de Jó. E Deus sabia quem era Jó. Deus sabia quem ele estava lidando. Mas Jó talvez não sabia até que ponto a fidelidade de Deus e a graça de Deus na vida dele podia fazer ele um homem fiel, apesar de tudo. Nós estamos sendo desafiados a entrar numa seara em que o inimigo não quer que a igreja entre. Nós estamos sendo desafiados a deixar os nossos eus, os nossos egos, e a agradar somente a Cristo. Colocar no altar a nossa vida, os nossos recursos, as nossas forças. Eu sei que alguns de vocês ficarão pelo caminho. Eu sei que alguns de vocês não terão condição de continuar a caminhada. E eu fico triste. Porque essa caminhada não é para todos. Esse privilégio não é para todos. Nós vamos precisar ser humildes. Nós vamos sofrer o dano. Nós vamos sofrer a injustiça. E hoje, quando eu vi essa mulher que o pastor contou que foi estuprada, lembrei da irmã de Karen ten Boom, que sofreu com ela no campo de concentração. Se você não estiver disposto a ser um cristão, saia da igreja. Aqui nós vamos estar num campo muito difícil. E eu queria que você entendesse, você será desafiado no seu orgulho, no meu orgulho. O pastor falou aqui sobre os pontos fracos. O diabo vai entrar nos pontos fracos das nossas vidas. Então nós precisamos estar sóbrios, vigilantes. No momento em que eu conheci o Petrecelli, no momento em que, lá no seminário, aqui, no Chile, mas quando eu conheci o Petrecelli aqui, Deus me deu uma nova perspectiva, e eu creio que para ele também. Porque isso aqui, irmãos, eu entendo que é um mover de Deus para que nós sejamos um grupo de irmãos que vai abençoar pessoas, não com riquezas, não com falsas promessas, não com auxílio social ou um programa político, mas que nós vamos abençoar pessoas com o Evangelho. E se você não estiver disposto a fazer isso, não fica tentando perder o mundo e perder a vida. Como dizia a minha avó, vai ganhar o mundo. Você vai perder os dois. Então é momento de humildade, momento de contrição, é momento de compromisso, é momento de perdoar, é momento de relevar, é momento de discipular pelo Evangelho. Então, eu quero agradecer a presença do Ronaldo no nosso meio, um presente de Deus. Ronaldo e Roxana é um presente de Deus. Eles não são nada, pecadores miseráveis, filhos de Adão, mas a graça de Deus sobre a vida deles fez eles serem o que eles são. Como Paulo diz, eu sou o que sou, pela graça de Deus. E eles têm abençoado pessoas e veio aqui. Nós somos uma igreja pequena, somos igrejas de imigrantes pequenas representadas aqui, mas Deus está dando essa graça para nós. E o meu sonho é colocar, talvez, num livro de história, talvez o Petras faça isso, talvez o Ronaldo, que um grupo de imigrantes sofrido, teve gente aqui que veio pelo México, sofreu, teve gente aqui que sofre discriminação, como a gente já sofreu até nesse hotel aqui esses dias, sofre todos os dias.
Mas Deus levantou esse tipo de gente para abençoar o evangelho pelo mundo, abençoar o evangelho até os rincões da terra. Então vamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, onde Cristo é a nossa suficiência. Vamos dormir no chão, vamos deixar outro dormir na nossa cama, vamos sofrer o dano, vamos pagar para outros, vamos sofrer calote, o que seja, mas tudo pelo evangelho. Nós vamos avançar. E Deus vai abençoar cada um de nós naquilo que é a verdadeira bênção, a vitória. E eu falei esses dias para a minha igreja, talvez só tenha heresia para esses pastores. Eu falei, ser vencedor, e eu aprendi com a minha avó. Ser vencedor não é ter dinheiro, ser vencedor não é ter saúde, ser vencedor não é ter filhos sãos, inteligentes. Ser vencedor é terminar a vida cristã com a mesma confissão que você confessou naquele dia, que você recebeu a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você está disposto a caminhar, caminhe comigo. Se você está querendo se encher de orgulho, encher a sua alma de orgulho, vá em outra direção. O Evangelho é isso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Queria que o Ronaldo orasse por nós. Amanhã ele viaja. Mas ora por esse rebanho, esse pequeno rebanho de Cristo. Vem aqui à frente, meu amado. Abençoa-nos. Sim. Se tiver algumas palavras finais também. Ou já está de pé mesmo. Nossa gratidão. Rossana e eu ficamos tão contentes nesses dias, fomos abençoados, fomos muito encorajados, foi ótimo conhecê-los, e Deus tem muitos planos para cada coisa em nossas vidas. Nós estamos, cada um de nós, como ouvimos aqui o pastor Pedro falando, estamos percebendo alguns desses planos de Deus. Certamente nos próximos dias perceberemos outros também. Então mantenha seu coração aberto para tudo o que o Senhor tem para você, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, é Deus, único Deus, verdadeiro Deus. Senhor Todo-Poderoso, exaltado seja Cristo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é Deus fiel. Deus que olhou para nós, que nos amou, que nos chamou, Deus que nos salvou, que mantém a nossa fé. E Deus que pela tua graça também decide usar cada um de nós na medida do Senhor, ó Pai, a partir daquilo que recebemos do Senhor. Ó Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus por cada irmão e irmã que aqui está, mas quero orar especificamente por cada família. Senhor Deus, derrama da tua graça, protege os corações, protege e guarda a fé em nome do Senhor Jesus. Dá quebrantamento verdadeiro, guarda os filhos do mal. Senhor Deus, alimenta o coração e a fé dos pequenos, das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Senhor Deus, faça dessa igreja uma igreja segundo o teu coração em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, o Senhor nos dê também uma noite de sono em que, mesmo descansando, sejamos ministrados pelo Senhor e tudo que nós ouvimos, que nós pensamos, lemos na tua palavra, louvamos ao Senhor durante a adoração, oramos em nome do Senhor Jesus, que tudo isso, Senhor Deus, seja semente que possa brotar em nossos corações, para que Cristo seja exaltado. Ó Pai, nos dê um verdadeiro quebrantamento, um povo que olha para o Senhor com gratidão, com paz em seus corações e muita expectativa daquilo que o Senhor ainda está por fazer. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó Deus.